Então, a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, Paulo está falando assim, ó, vocês receberam a graça não somente de crer nele, mas também de sofrer por ele. E a igreja parece que só cresce através do sofrimento. E ele explica aqui, ó. Ele fala assim, ó, para que vocês fiquem firmes em um só propósito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus. Ou seja, toda vez que nós estamos sofrendo, toda vez que nós estamos tendo algum tipo de aflição, passando por algo, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. O que o mundo fala? Larga isso. Qual é o primeiro sentimento? Para com isso. Você não pode mais viver assim, isso é perdição. Paulo está falando aqui, ó. O que para o mundo é motivo de perdição, para nós é motivo de salvação. Lembra que eu sempre falo? Nós precisamos ter essa resposta. Precisamos saber responder sobre a nossa fé. Porque se nós não sabemos responder sobre a nossa fé, quem vai falar sobre a nossa fé é o mundo, são os outros. Então nós vamos ser rotulados pela nossa fé pelo que eles acham que nós cremos. Então, sabe aquele negócio lá, né? Não, você é crente, você não faz isso? Nossa, ele sabe mais do que a gente, né? Então, você faz alguma coisa, nossa, mas você não é crente? Eu ouvi isso uma vez, tinha uma pessoa no trabalho, eu não lembro direito o que era, mas ela estava precisando assim, de recurso para ajudar uma outra pessoa. Aí a minha coordenadora, Lúcia, falou assim, na minha frente, ela falou assim, ó, fala com o Ricardo, porque o Ricardo é crente, ele tem que ajudar. É assim, você ganha 30 mil por mês, você que tem que ajudar, não sou eu. Entendeu? Então, nós precisamos saber dar a resposta correta, porque senão quem rotula a nossa fé é o mundo. E a gente vai ficar sempre preso e tentando combater esse rótulo que eles nos dão. E não viver a nossa fé genuína, a nossa fé de verdade. Então precisamos sempre estar atento por isso. No capítulo 2, o apóstolo Paulo começa aqui, né? Ó. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ter retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui, esse verso é muito conhecido. Então, tenham em vocês o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. O homem, ele não tem do que se esvaziar. Pelo contrário, a palavra fala, sejam cheios do Espírito Santo. Por que nós não temos do que nos esvaziar? Porque nós somos podres por dentro. Jesus fala isso. Jesus está ali com os fariseus e ele fala assim, vocês são como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Sepulcro caiado, sabe quando a gente vai lá no cemitério e vê, lá no centro da cidade, eu fui lá perto da Paulista, no cemitério, aqueles túmulos bonitos, enfeitados, sabe, com letras de ouro, muito bonito, né? Mas a gente sabe o que está lá dentro. Sepulcro caiado é isso. É um sepulcro que é reformado, que é pintado, o sepulcro caiado. Então, os parentes iam lá
pintar o sepulcro do ente que está lá enterrado, da pessoa que está lá enterrada, com carinho, mas ele sabe que lá dentro está podre, está morto. Então nós somos isso, esse sepulcro caiado. Nós temos uma aparência, mas por dentro, se a gente for fazer só o que a gente quer, só sai podridão. Se a gente for fazer só o que a gente tem desejo, só sai podridão. É tanto que lá em Romanos 1, Deus fala assim: eu os entreguei aos seus próprios desejos e vontades, para que eles sofram na pele o que eles estão fazendo. Então, se a gente faz só o que a gente quer, imagina. Imagina onde a gente estava hoje, se a gente não sacrificasse um tempo para estar 1 hora por semana reunidos, lendo a palavra, orando, buscando a Deus, falando de Jesus, lendo a Bíblia, jejuando, orando, adorando, se mantendo em comunhão. Se a gente faz essas coisas aqui e nós já somos maus, imagina quem não faz. E aí o apóstolo Paulo está falando aqui, Jesus ele se esvaziou de si mesmo, porque ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, então ele se esvazia de si mesmo. Nós não temos essa capacidade de nos esvaziar de nós mesmos. O que nós temos? Nós temos orgulho, nós temos vontade própria. Ele está falando aqui, tenham os outros como superiores a si mesmos. Por isso nós precisamos nos portar com humildade. E o que é humildade? Humildade, eu gosto de falar sobre isso porque quando a gente fala em humildade, muitas pessoas vão pensar que humildade é andar com a pior roupa que tem. Humildade é comer num lugar mais barato. Humildade é morar na casa mais simples. E não é isso humildade. Não é isso. Isso é poder aquisitivo. Não é humildade. Então, o que é humildade? É olhar para o outro, para o semelhante, para aquele que é igual a mim, que é semelhante a mim, e ter com ele o mesmo sentimento que Jesus teve comigo. Eita! Nossa, como ela tá diferente. Então, ter humildade é olhar para o outro e falar assim, esse aqui merece a mesma coisa que eu tenho. E o que é que nós temos? A presença de Deus. É só isso. Nós não temos nada a mais a oferecer, a não ser a presença de Deus na vida das pessoas. Então, o que eu vou dar para alguém? O que eu tenho para dar para alguém? Eu tenho, eu consigo ajudar alguém financeiramente? Amém, vou ajudar financeiramente. Consigo ajudar alguém com uma palavra, com um abraço? Consigo ajudar alguém com um conselho? Consigo ajudar alguém com uma oração? Amém, vamos fazer isso. Mas eu preciso ter sempre esse sentimento de humildade, olhar os outros como superiores a nós mesmos. O que isso significa? Significa que eu preciso ser servo de todos. E foi isso que Jesus fez aqui. Quando o apóstolo Paulo fala assim, ele se esvaziou de si mesmo, se fez em forma de homem, em forma de servo, para servir a todos, é isso que ele está falando. Ele está falando assim, vocês precisam imitá-los nisso. Se esvaziar de nós mesmos, nós não conseguimos. E o que nós precisamos fazer? Nos encher do quê? Do Espírito de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar. É outra carta, lá em Gálatas ele vai falar isso. Sejam cheios do Espírito. Sejam cheios da presença de Deus. No verso 2:12, fala assim, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Olha só isso. Quando nós sentimos a vontade de ajudar alguém, quando nós sentimos, quando nós vemos alguém e sentimos vontade de se aproximar, de orar, de ajudar, de estar ali junto, essa vontade não vem de nós. Então até a vontade de ser bom para alguém não vem de nós. Vem de Deus, está escrito aqui. Por isso que nós precisamos saber dessa resposta.
Porque quando nós somos mal com alguém, essa é a nossa natureza. É essa a nossa natureza. Mas quando nós somos bons com alguém, é a natureza de Deus em nós que está agindo. Aí a gente fala assim, né? Sempre tem alguém que fala assim, meu, mas eu conheço muitas pessoas que não são cristãos, não são crentes, e que são boas com outras pessoas. Sim, mas não é delas isso. Deus age sobre todos. Jesus fala que o sol nasce tanto para os bons quanto para os maus. Então nós não podemos negligenciar a presença de Deus sobre todas as pessoas. Olha o que aconteceu hoje. Quem sabe o que aconteceu hoje aí no mundo? A abertura das Olimpíadas. Abertura das Olimpíadas. E aí não sei se vocês estão acompanhando, mas eles fizeram uma encenação da Santa Ceia lá, satirizando a Santa Ceia. Drag queen, LGBT, criança. Sabe, tem uma mulher no meio, assim, com a... Tem um nome, aquilo eu esqueci, mas tipo com aquela luz que tem assim, ó, sobre a cabeça de Jesus, aquela aura é assim, né? E a representação do lado. Satirizando a Santa Ceia. Na França, em Paris. O palco onde o evangelho aconteceu. Sabe? Então, assim, quando a gente olha pro mundo, aí meu, eu olhei agora, o pessoal atacando e xingando, e, meu, não é essa a postura. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque se me deixar, eu vou ser mal igual eles. Se deixar eu fazer o que eu quero fazer, eu vou ser mal igual eles. Igual eles estão sendo. Então, assim, por que eles estão atacando? Porque eles precisam disso. Eles têm a necessidade disso. Eles só não conseguem estar aqui. Eles só não conseguem ter força para vir aqui. Para ter a comunhão. Eles só não conseguem ter força de pedir ajuda. Eles, às vezes, eles só não sabem a que eles estão servindo. Só não sabem o que eles estão servindo. Eu estava falando com a Monique hoje. Eu li esse livro há muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. É um livro fantástico. E aí eu achei um canal no YouTube que tem um audiolivro. Tem esse livro em áudio. E aí eu vim ouvindo ele hoje do trabalho e tava me lembrando de algumas coisas. Ele fala assim, é um diabo falando pro aprendiz dele. Falando assim, meu, eu fiquei sabendo que você perdeu aquele aprendiz seu, que aquele seu aprendiz virou crente. Fala assim, não adianta mais. Ele tá lá agora, ele tá amando todo mundo, ele tá lá sentando do lado de pessoas que ele não gostava, ele vê vizinho que ele não falava com ele, não dava bom dia pra ele na rua, agora tá dando a paz do Senhor dentro da igreja. Ele tá lá, não adianta mais falar com ele. Você perdeu e você vai ter seu castigo, você sabe disso. Aí ele vai ensinando o aprendiz dele a como agir naquela vida para tirar aquela pessoa da igreja. Sabe como? Coloca na cabeça dele que ele precisa falar da vida de outra pessoa. Fazer uma fofoca. Que ele precisa, sabe? Aquelas coisas que a gente vive fazendo e ouvindo. Então, assim, nós não somos indesculpáveis, ninguém é indesculpável. Ninguém. Por quê? Nós sabemos o que é mal e nós sabemos o que é bom. O que é mal é natural nosso. O que é bom vem da presença de Deus. Então, se eu quero fazer o bem para alguém, o que eu preciso fazer? Uau, Deus quer me usar agora. Que agora eu sei que tanto o querer como realizar a boa vontade vem da parte de Deus. Então, se eu quero fazer algo de bom para alguém, é da parte de Deus. Deus está querendo me usar. Aí deixa ele fazer. Se eu tenho a condição de ajudar alguém, eu vou fazer. Se eu tenho a condição de abraçar aquelas pessoas que estão lá fazendo aquela sátira com a fé cristã, eu vou abraçar. Eu vou abraçar, porque um dia eu estava daquele lado. Porque um dia eu ri de crente, um dia eu entrei numa igreja uma vez e a gente estava jogando bola na rua
E um amigo meu falou assim, Ricardo, vamos lá na igreja lá da minha mãe pegar a chave com ela. A gente foi lá. E ele era da igreja, né? Dessa igreja, eu nunca tinha ido nessa igreja. A gente entrou na igreja. Eu tava de bermuda e boné. Eu tava na rua jogando bola. E a gente entrou na igreja para pegar a chave com a mãe dele. Eu não lembro se era um ensaio, se era culto. Não lembro. A gente entrou. No meio do corredor, um diácono veio, me puxou e me colocou para fora. Falou que eu não podia estar lá dentro de bombeta e de bermuda. Falei, tá bom. Eu era um adolescente, 14 anos, sei lá, 13 anos, eu acho, não sei. Mas nessa idade aí. E aí, nunca mais entrei naquela igreja. Nunca mais. Aquela igreja virou um obstáculo para mim. Passados os anos eu me converti. Passaram-se os anos. Depois que eu me converti, eu fui na casa de todos os meus parentes. Falar de Jesus para eles. Passaram-se alguns anos. Fui visitar um tio meu. Esse tio meu crente, os filhos crentes, todo mundo, os filhos tocando, a filha cantando na igreja, todo mundo ali trabalhando na igreja. Qual igreja? É essa igreja que o diácono me colocou pra fora. E aí meu tio falou assim, Ricardo, um dia eu vou levar você pra pregar lá na minha igreja. Eu falei, eu vou. E ainda vou falar disso aí. Mas não é porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Oi, Maitê. Oi. Oi. Eles não sabem. Porque a nossa natureza é má. A nossa natureza é má. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui, ó. No verso 15, ele fala assim, ó. Para que sejam irrepreensíveis, puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem que me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Ou seja, todo sofrimento que o evangelho causa não é para tristeza nossa. Não é para tristeza nossa. Então nós precisamos saber identificar. Se o sofrimento é por causa do evangelho, ele é bom. Porque ele vai causar um resultado futuro. Agora, se é aquele sofrimento, sabe? Ai, sei lá, eu tô sofrendo tanto. Ah, no meu trabalho só me persegue, mas eu sou um mau funcionário. Então não é sobre o evangelho. Ah, no meu condomínio só me persegue, mas eu sou um mau vizinho. Eu não sou, não é por causa do evangelho. Sabe? Então, assim, hoje, um vizinho me parou e falou assim, meu, como é bom aqui, né? Falando, eu só ouço pessoas falando mal do condomínio. No grupo aqui, meu Deus do céu. E aí hoje ele me parou e falou, Ricardo, faz 6 meses que eu tô aqui, cara. E é o melhor lugar que eu já morei. Caraca, mano. Falou, conheço esses condomínios tudo aqui em volta. Esse aqui é o melhor que eu já vi. Falou, o melhor investimento que eu fiz na minha vida. E, mano, é isso. E aí ele ainda falou assim, esse é o melhor bloco ainda. E aí, meu, é isso, a gente precisa encontrar esse lado bom. Se existe um lado bom em nós, não é nosso, é da parte de Deus. E é aqui que a gente precisa investir. Nesse lado bom nosso. O que que eu sei fazer? O que que eu posso fazer? O que que eu consigo fazer de bom? Isso vem da parte de Deus. Por quê? O que nos causa sofrimento, às vezes a gente não conseguiu parar de sofrer ainda porque a gente está insistindo naquele lugar de sofrimento. Sabe, a gente não se esforçou em sair, em fazer algo diferente. Em fazer algo por alguém, em construir algo diferente. Nós não nos esforçamos. E se não nos esforçarmos para isso, a gente vai continuar sofrendo. Se a gente não se esforçar em sair do mesmo lugar, a gente vai continuar sofrendo. E a gente tem que pôr tudo que a gente sabe de Deus, tudo que a gente conhece, tudo que a gente pode nisso, nesse lado bom. Se existe um lado bom em nós, isso vem da parte de Deus. O apóstolo Paulo fala lá no capítulo 1 ainda, ele vai falar assim, ó, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê?
Ele está perto da morte aqui já. Nessa carta, ele já está próximo da morte. Ele já viveu tudo que ele tinha que viver. Aí ele fala assim, ó, para mim é bom eu estar vivo por causa de vocês, porque eu ainda estou escrevendo, estou pregando, estou ensinando, mas eu quero logo estar com Cristo. E aí é essa vontade boa nele. Eu quero estar lá. O que a gente quer hoje? A gente quer viver. Pergunta para alguém, você quer morrer? Lembra da semana passada que eu falei da menina que quer morrer? Ela quer morrer por quê? Porque ela não aguenta mais sofrimento. E aí tem gente colocando dinheiro para ela morrer. Já ela consegue alcançar a quantia e ir lá fazer a eutanásia. Entendeu? E os médicos se esforçando aqui, ó, para que ela volte, para que ela seja curada. Então, aqui, ó, o mesmo sentimento que há em Cristo. O quê? Cristo se esvaziou dele mesmo. Nós não temos do que nos esvaziar. Então, qual é a nossa função? Nos encher do quê? Do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo fala, sejam cheios do Espírito. Então, ser cheio do Espírito é o quê? É pegar esse lado bom nosso e investir nele. Investir nele, porque sofrimento a gente sempre vai ter. Dores a gente sempre vai sentir. A gente sempre vai sentir medo, a gente sempre vai... Sempre. E para um é mais intenso do que para o outro. Não adianta, a gente não pode equalizar a nossa dor com a dor do outro. Não, a minha dor é maior, o meu sofrimento é maior, a minha carga é mais pesada que a sua. A gente não pode equalizar assim, porque a gente não sabe o que o outro está suportando. A gente assiste série, né? E tem uma série que o cara leva o filho tá nas últimas, já leva pro hospital, e o médico vai fazer a cirurgia no filho do cara. O médico vai lá, faz a cirurgia e sai sem nem falar com os pais. Entra de cara fechada, faz a cirurgia e sai de cara fechada. Vai embora. E o filho do cara é curado lá na cirurgia. Aí o pai vai fazendo denúncia. Oh, mas o médico nem olhou na minha cara e tal. Aí a enfermeira fala, é porque ele saiu do enterro do filho dele para vir fazer a cirurgia no seu. A gente nunca entende o que está passando no coração do outro, o que está passando na mente do outro. A gente não consegue enxergar com os olhos do outro, quanto mais sentir a dor do outro. Sabe? Então, o que a gente pode fazer de bom? Invista nisso. Invista nisso, porque é da parte de Deus isso. Tudo que há de bom em nós. E o apóstolo Paulo vai dar esse conselho. Fala assim, ó, tudo que há de bom, tudo que há de glorioso, tudo que é de boa fama, tudo que nisto pensai. Ou seja, por que a gente cai muitas vezes, faz o que a gente não quer fazer, olha para o que a gente não quer olhar? Porque a gente parou de pensar nas coisas do alto. Sabe, uma distração, e a gente... Hoje, eu me converti nos anos 2000. A gente orava e o demônio caía lá na rua. O demônio se manifestava na rua. Hoje não vê mais isso. Não vê. Hoje, para você ter uma ideia, eu vou mandar lá no grupo. Isso aqui, ó. Organização Mundial de Saúde. Essa semana, a Organização Mundial de Saúde classificou o vício em celular como um dos piores vícios que existe. Isso aqui causa no nosso cérebro. Isso aqui causa no nosso cérebro o mesmo efeito que o crack, que a cocaína, que a heroína. O mesmo efeito. Isso aqui, ó, celular. A Organização Mundial de Saúde classificou o celular como vício. O vício no celular como perigo à saúde. Não o celular como vício, mas o vício no celular. Então, assim, será que a gente consegue ficar um dia sem? Sabe, largar e ficar um dia sem? Então, assim, isso aqui é uma distração. Tudo é uma distração. Isso aqui é uma distração. Tudo é distração. O pastor Jonathan Leone, ele fala assim, o inimigo não quer, quando ele não consegue nos distrair, ele vai nos
distrair. Então, quando ele não consegue destruir a nossa vida, ele vai distrair a nossa mente, para que a gente desfoque dos caminhos do Senhor. E é nesse lugar que a gente precisa tomar atenção, prestar atenção, porque o inimigo não está de brincadeira. Não está. Tudo que nós vemos aí passando nos noticiários, o que a gente está vendo o mundo viver, o inimigo não está de brincadeira. A palavra fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E aí essa é a resposta. Por que nós temos hoje tantas igrejas grandes, tantas megas igrejas e tão poucos cristãos? Tão poucas pessoas boas se esforçando para ser bom. Né? Me lembro uma vez, estava no banco e o cara fez um escândalo no banco. Fez um escândalo por causa do tempo da fila e começou a xingar a atendente. E o segurança veio falar com ele deu um soco no segurança e foi aquela baixaria. E aí o que aconteceu com ele? Esquentou, né? Na hora que ele tira a blusa, tá lá o nome da igreja dele na camiseta dele. Então, assim, o testemunho hoje nosso, quanto mais a gente ficar calado, é melhor. Quanto mais a gente sabe, é melhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Jesus, nós te agradecemos, Pai, por este momento, por essa palavra. Senhor, que o teu Espírito nos conduza a esse caminho, Senhor, e nos ensine a buscar somente o que é bom, somente o que te dá prazer, Pai. Eu oro, Senhor, meu Deus, por cada um que está aqui essa noite, que nós possamos juntos crescer em comunhão, em união, que nós possamos juntos testemunhar da tua palavra, Pai, da tua bondade. Senhor, meu Deus, que nós possamos ser esse luzeiro neste mundo, Pai. Que nós possamos ser essas pessoas que trazem a boa mensagem do Evangelho, Senhor, para este mundo que está sendo destruído, Senhor, pelas distrações do inimigo. Pai, eu oro, Senhor, meu Deus, para que o teu Espírito nos proteja, Pai, que o teu Espírito nos blinde, Senhor, meu Deus, das ações deste mundo, desse tempo nos nossos corações. Proteja, Senhor, os nossos filhos, a nossa casa, a nossa integridade física, emocional e espiritual, Pai. Que os nossos empregos, Senhor, meu Deus, sejam, meu Deus, um campo de missões para nós. Que a nossa casa seja um lugar de refrigério, Senhor, e que essa comunhão seja um lugar, Senhor, meu Deus, onde o teu Espírito vem e faça morada. Senhor, meu Deus, que o teu Espírito nos conduza a este lugar. Perdoa os nossos erros, os nossos pecados, e que o teu amor nos conduza, Senhor, meu Deus, a ser bons uns para com os outros, Senhor. Nos ensine, Senhor, meu Deus, a tratar os outros como semelhantes a nós, Senhor, meu Deus, porque nós sabemos que todos precisam, que todos, Senhor, meu Deus, necessitam da tua presença, para que nós possamos ser bons um dia e para que nós possamos te conhecer face a face. Que teu Espírito esteja em nós, que o teu amor esteja em nós e que a tua graça nos acompanhe todos os dias, em nome de Jesus. Amém.